Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa é contar com a sua presença, com a sua companhia aí do outro ladinho, né, dessa tela. Muito obrigada mesmo, tá? Olha só, hoje aqui no programa nós vamos começar falando sobre dormir pouco engorda, gente. E aí, estamos querendo saber, comer muito engorda mesmo. A gente está querendo saber agora se dormir pouco engorda. Já já nós vamos esclarecer essa dúvida aqui. Também vamos falar sobre as fake news da alimentação, né? Tem tanta fake news aí rolando sobre a alimentação. A gente vai esclarecer aí se é mito ou se é verdade também já já. E para fechar, vamos falar sobre plantas aqui. Tem muitas dicas, tá? Para você decorar a sua casa aí no Natal agora com plantas. Muita coisa boa, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, e tem também ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. É sempre muito bom contar com a sua companhia, contar com a sua presença aqui com a gente, tá? Obrigada mesmo. Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, estamos em todas essas plataformas aqui, é só você nos buscar, procurar lá o nosso perfil que você vai conseguir achar e vai poder interagir com a gente. E tem ainda o nosso WhatsApp, que é para onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Estamos te esperando. Ó, você sabia que a falta de sono de qualidade pode afetar, entre outros aspectos, o ganho de peso? Pois é, pode também, inclusive, aumentar o risco do desenvolvimento de outros problemas, como a obesidade. Para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, a gente convidou aqui a nossa Nutri Islaine Nogueira, maravilhosa, sempre. Bom dia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Sempre, sempre. Qual que é a relação entre sonho e ganho de peso? Existe essa relação? Sono. Você falou sonho. É porque sono. A gente sempre sonha em emagrecer mais um pouquinho, né? Quem dera se fosse possível fazer isso dormindo. Mas qual que é, Islaine? Tem essa relação mesmo? Infelizmente tem uma grande relação. Você no início do programa já relatou que dormir mais engorda e infelizmente dormir menos também. A gente precisa realmente manter aquele equilíbrio. Infelizmente, devido a essa correria do dia a dia e também até a questão do trabalho, tem gente que tem que se acordar muito cedo para pegar transporte e ir para o trabalho devido à distância, acaba dormindo muito pouco. Quando chega em casa, vai fazer todas aquelas atividades de casa, ou cozinhar alguma coisa já para outro dia, ou faxina, então vai dormir tarde também. Então, infelizmente, a maioria da população não está dormindo, não está tendo um sono de qualidade, que é o que a gente costuma falar. Certo. Por que à noite a fome é sempre, aquela fome que bate é sempre referente àqueles alimentos mais calóricos? Uma pena, não é, Mara? É triste. Geralmente, a maioria das pessoas, quando chega em casa à noite, realmente só vai optar por alimentos mais calóricos. Se a gente for observar direitinho, é aquela refeição que as pessoas querem chegar em casa e querem ter algo pronto. Sim. Então, ou é algo já para esquentar no micro-ondas, ou fazer rapidinho no fogo, como por exemplo o macarrão instantâneo. Então, infelizmente, são péssimas escolhas para esse horário. Na verdade, a gente já sabe que essas escolhas não é bom em nenhum horário do dia, né? Eu sei que a gente chega muito cansado em casa devido ao trabalho, à escola mesmo, às atividades assim no geral do dia a dia, mas a gente precisa focar, na verdade, na organização. É preciso inicialmente ter uma organização para que todas as refeições ao longo do dia estejam equilibradas, especialmente no horário da noite. Que a gente já ouviu falar, né? Porque, de fato, quando a gente come algo mais pesado à noite, incomoda bastante o sono. Sim. E tem gente que até relata sentir pesadelos. Existem até esses dados aí, mas isso é bem relativo. Então, as pessoas precisam, inicialmente, buscar isso, a organização ao longo do dia, para não chegar em casa cansado. Inclusive, esse cansaço todo advindo do dia a dia se reflete exatamente nessas escolhas que são feitas, onde as pessoas comem opções muito simples ao longo do dia, e quando chega à noite ainda vem alguma besteira. Então, Sim. infelizmente, esse cansaço tende
aumentar cada vez mais ao longo da semana. Então, primeiramente, vamos tentar ter essa consciência, fazer uma bela refeição já no início da manhã. Tem gente, não, mas é importante. Geralmente não tenho muito apetite no horário da manhã, porque comeu tanto na noite anterior que acaba interferindo no apetite do outro dia. E geralmente nesse horário, que é o horário de fato para estar na cama, é o horário onde vai gerar mudanças hormonais. Então a gente precisa observar muito isso. Tá. Você falou que não dá nem para dormir muito, nem para dormir pouco, né? Quanto tempo, então, que é necessário que o nosso corpo ele descanse sem fazer com que a gente ganhe peso e sem fazer com que a gente ganhe peso? Exatamente. Então, a gente foca muito na questão da quantidade de horas que deve ser dormida, né? Mas a gente precisa focar também na qualidade do sono. Sim. Geralmente, em relação às horas, a gente precisa dormir de 7 a 8. E pelo que eu já observei, pesquisas já foram relatadas, que infelizmente as pessoas estão dormindo de 4 a 6 no máximo. Vão dormir muito tarde, depois de meia-noite. Infelizmente, a tecnologia hoje em dia, né, smartphone, enfim, celulares, influencia bastante nisso, no aspecto mesmo, a luzinha vinda desses aparelhos prejudica bastante, então vai interferir nessa questão também. Então as pessoas deveriam ter, a gente tem uma palavrinha que a gente costuma relatar durante as explicações que a gente chama de higienização do sono, que as pessoas deveriam focar para ir dormir já tendo um cuidado na luz, por exemplo. Tem gente que não consegue de fato dormir com um pouquinho de luz, ou tem gente que deixa a luz do banheiro acesa, por exemplo, ou algum abajur. Temos que ter cuidado com essas luzes que também vão interferir. Outra situação é não comer algo muito pesado próximo ao horário que vai dormir. Sim. Geralmente a refeição do horário antes de dormir, que a gente chama de ceia, ela precisa de fato ser mais leve para não interferir nesse sono. E também a questão de você ter consciência de que você precisa dormir mais cedo para se acordar mais cedo. De fato, o horário da madrugada é o horário ideal para dormir. Inclusive, algumas pessoas trabalham na madrugada. Sim, aí é que é uma loucura mesmo, não é, Mara? Aí vai refletir no geral na saúde dessa pessoa. Eu sei que é uma questão da necessidade daquele indivíduo. Espero que com o tempo isso possa mudar, porque infelizmente a gente não consegue recuperar o sono perdido. Tem gente que acha o seguinte, chegar o final de semana ou um feriadão, como a gente acabou de passar, e vai e dorme. Sexta, sábado e domingo até umas horas, mas infelizmente, pessoal, a gente não tem como recuperar esse sono perdido. Perdeu, né? Perdeu. Então, o ideal é tentar focar pelo menos 7 horas por noite. Então, vamos ter essa consciência, dormir um pouco mais cedo, chamar a criançada. Eu estou percebendo muito, viu, Mara, que durante alguns pacientes, especialmente nessa área infantil, as crianças hoje em dia estão indo dormir muito tarde. E é exatamente a partir de 8, 9 horas da noite que já dá início à liberação do hormônio do crescimento. Sim. Então, é muito importante as crianças dormirem cedo para se desenvolver bem. E geralmente as crianças vão muito na onda dos pais. Então, os pais, eles precisam ser exemplos também nesse processo, né? Dormir mais cedo, chamar a criançada para ir para a cama, ler alguma historinha, enfim, tentar dormir mais cedo possível. Certo. Você falou sobre a ceia, né? Que geralmente tem que ser alimentos mais leves. Que alimentos, então, o pessoal deve consumir à noite? Então, geralmente é a opção principal, muitos focam nas frutas, por exemplo, né? Ter um pouco de cuidado, porque a depender do indivíduo, por exemplo, alguém diabético, né? Geralmente as frutas, elas precisam ser conciliadas com algum alimento para poder equilibrar a absorção do carboidrato dela. Eu sei que fruta é super saudável, mas ela possui uma determinada quantidade de carboidrato, que é a frutose. Então, a dica no geral é ter acompanhamentos, um iogurte natural, alguma gordura boa, como amendoim, castanha, nozes. Pode incluir também, junto a essas frutas, algumas opções, até mesmo com ovos cozidos, não tem problema nenhum, mas isso é muito individual, precisa ser bem
questionado para, de qualquer forma, não exagerar. Certo. Voltar a dormir bem ajuda a emagrecer? Com certeza, Com né? certeza. Porque o que é que acontece? Pelo que eu andei observando, como as pessoas dormem pouco, infelizmente esse processo vai acarretar até outras mudanças. As pessoas chegam em casa cansadas, ainda não pensam em praticar alguma atividade física, por exemplo, mas o cansaço está tão grande devido a esse acúmulo do sono que acaba interferindo até nisso. Então, a gente precisa observar que devido até o próprio sedentarismo presente, acaba influenciando aí na obesidade do indivíduo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, ter consciência de tentar dormir de forma mais tranquila. Tá. E outra dica interessantíssima, que tem gente que não deixa o cafezinho de lado até nesse horário antes de dormir, né? Sei bem disso, minha mãe é viciadíssima. Isso, infelizmente, esses alimentos estimulantes devido à cafeína ou até a presença de algum chá que contém algum estimulante, vai interferir bastante. Então, o ideal é para que vocês que apresentam alguma até insônia mesmo, infelizmente o quadro de insônia está em alta, né? Então, quem apresenta esse tipo de situação, evite o café ou qualquer outro estimulante no horário da noite, para não interferir também nesse processo do sono. Certo. Então, para a gente fechar aqui, quais que são as principais dicas quando a gente fala de sono e alimentação? Então, a palavrinha-chave que eu falei desde o início é a palavra organização. Organização. Né? Exatamente. Tanto para a questão de higienização do sono, para tentar dormir um pouco mais cedo, apagar todas as luzes, deixar de lado o smartphone, celulares e tentar se organizar ao longo do dia para ter a alimentação saudável a cada refeição. Para quando não chegar no horário da noite, chegar com aquele apetite mais aumentado. Porque geralmente quando a gente diminui as horas que vai dormir, infelizmente interfere em alguns hormônios. Um deles se chama grelina. Então, a grelina acaba sendo estimulada em maior ativação. Então, infelizmente, para essas pessoas que se privam muito, justamente devido a esse aumento da grelina, acaba aumentando aí o apetite, justamente para os alimentos mais calóricos. Aí pior ainda, não é? Sim. Então, vamos manter esse equilíbrio ao longo do dia para não interferir, de fato, no seu sono. Tá. Quem quiser mais informações, contatos, redes sociais, vamos passar tudo aí para o pessoal de casa. Exatamente. Está passando aí, né, na telinha, vamos colocar aqui no na tela, Instagram. Nutri. É só entrar em contato, @nutri.lainogueira. @nutri.lainogueira, já está passando aí ó, aqui, ó, na sua telinha. Você vai poder conferir lá mais informações, tá? Então, se planeje, se organize. Quando você se organiza tudo direitinho, você consegue cuidar da sua alimentação, consegue ter tempo para atividade física e consegue também ter tempo para dormir. Com a gente tem certeza, visto muito mesmo, né? Essas não pessoas reclamando bastante do sono, da qualidade do sono. Isso pode estar interferindo, inclusive, você de perder peso ou até mesmo ajudando você a ganhar mais peso. Então, fica bastante atento aí, tá? Para você se cuidar. Isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada, muito minha bom, linda. maravilhosa. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta.